Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos e filhas, aqui estamos reunidos em oração para proclamarmos e ouvirmos também a palavra de Deus, o Evangelho para este dia, que seja luz e salvação para as nossas vidas. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho do Homem dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos os homens honrem o Filho, assim como honram o Pai. Que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do Homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos filhos e filhas, o Evangelho de hoje apresenta um discurso de Jesus sobre a sua relação com o Pai e a sua autoridade divina. Hoje, ao refletirmos sobre as palavras do Evangelho de São João, somos convidados a mergulhar na profundidade do relacionamento entre o Filho e o Pai. Jesus nos revela uma verdade essencial. Ele não age por conta própria, mas em perfeita sintonia com a vontade do Pai. Jesus inicia o seu discurso afirmando que Deus continua a trabalhar e Ele próprio também está ativamente envolvido nesse trabalho do Pai. Essas palavras nos lembram que Deus está sempre presente e atuante em nossas vidas, mesmo quando nós não o percebemos. O Filho revela sua íntima conexão com o Pai ao declarar que faz apenas o que vê o Pai fazer. Essa união perfeita entre o Pai e o Filho é um exemplo para nós. Assim como Jesus está em perfeita sintonia com o Pai, também nós somos chamados a buscar esta mesma união com Deus em nossas vidas, evitando todo o mal e todo o pecado que nos afasta de Deus. Jesus prossegue falando sobre a autoridade que lhe foi concedida pelo Pai. Essa autoridade não é apenas sobre questões terrenas, mas também sobre a vida e a morte. Ele possui o poder de conceder a vida eterna àqueles que creem nele.
Essa promessa é uma fonte de esperança e consolo para todos nós, especialmente nos momentos de dificuldades e incerteza de nossas vidas. Ao mesmo tempo, Jesus adverte sobre a importância de ouvir sua palavra e crer naquele que o enviou. Aqueles que reconhecem Jesus como Filho de Deus e creem nele, esses têm a vida eterna, enquanto aqueles que rejeitam sua palavra enfrentam o julgamento. Portanto, irmãos e irmãs, que possamos nos aproximar de Jesus com fé e confiança, reconhecendo sua autoridade divina e abraçando sua palavra como a fonte de vida eterna. Que possamos buscar a união com o Pai, assim como Jesus, e permitir que Ele guie nossas vidas em todos os momentos. Que as palavras do Evangelho de São João nos inspirem a viver uma vida de fé e devoção, sempre buscando a vontade do Pai em todas as coisas. E que no nosso julgamento sejamos salvos e alcancemos a vida junto de Deus. E jamais, e que o Senhor nos livre de toda condenação eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.